vou enxergar, alguém vai ler para mim. Alguém lê porque eu não vou enxergar mesmo. Eu trouxe o óculos, mas está lá atrás, até vocês trazerem aqui para mim, então alguém lê. 1 Timóteo 5:23. Vocês oraram por mim, para mim poder ministrar a palavra? Amém. Aleluia. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amém? Não bebas água só, mas beba agora com um pouquinho de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Que Deus vindo, né? Falar de estômago em plena vigília, onde tem gente aqui que talvez está sem comer desde as 6 horas, ou até muito mais, e de repente a gente vem para a vigília para estar ali orando, buscando ao Senhor, e o Senhor vem falar de estômago nessa hora, 00:05. Mas é porque o Senhor quer nos restaurar essa noite. Ele quer restaurar o nosso estômago. Amém? E Ele precisa fazer isso. Eu não vou pregar numa linha teológica de acontecimentos e muito menos de toda a instrução que Paulo trazia para Timóteo. Porque as cartas que Paulo escreveu para Timóteo são cartas de líderes que tinham um cuidado, de um líder que cuidava do seu filho espiritual. São recomendações que Paulo trouxe a Timóteo de um cuidado tão grande para que ele conservasse a fé, conservasse tudo que ele tinha recebido. E o encontro de Paulo com Timóteo foi lá no livro de Atos, no capítulo acho que 16, se eu não me engano, quando ele encontra com Timóteo e ele ainda faz a circuncisão em Timóteo, como sinal ali de aliança, porque Timóteo ainda não era circuncidado, a mãe dele e a avó dele, elas eram judias, mas o pai dele ele era grego, então ele não tinha recebido a circuncisão. Mas Paulo já via lá na frente quem seria esse rapaz, quem seria este jovem, o que ele faria em prol do reino, o que ele faria em prol do evangelho. E aí Paulo ele estabelece uma aliança junto com Timóteo. E aí ele, quando vai preso para Roma, depois em Macedônia, ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. Mas não é isso que eu quero falar, porque eu até me perderia um pouco nesse estudo. O que eu quero falar é dessa revelação que o Senhor me deu. E quando eu li, e eu já li essa palavra, irmãos, várias vezes, eu falo, Senhor, por que o Senhor está dando uma orientação? Paulo começa a dar uma orientação para Timóteo. Paulo começa a falar com Timóteo, trazendo uma exortação, mostrando o caminho. Tem um momento que Paulo fala assim, anima o dom que você recebeu, anima isso dentro de você. E de repente o Senhor para no versículo e fala assim, olha Timóteo, beba um pouco de água com vinho por causa do teu estômago. Deus é lindo. Deus é ótimo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo ele sempre escreveu para animar, para estimular, para exortar a Timóteo, amém? E sobre a enfermidade de Timóteo que nós queremos falar, desse problema aqui no estômago de Timóteo. Amados, quem tem problema de estômago, muitas vezes ele sente fome, não sente? Mas ele não come porque lhe falta o alimento. Eu quero que você preste atenção, porque o fogo que você pediu, ele está vindo de uma forma diferenciada, mas ele está aqui, ele não foi embora. Porque o Espírito Santo e a unção está aqui. E eu peço que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida e na minha vida. Porque o Senhor falou que nessa noite Ele quer curar almas. Porque almas aqui estão sedentas. Mas tem alimento. É que tem um probleminha no estômago que está precisando ser curado, que está precisando receber cura. Quem tem problema de estômago e quem já teve, pode ter uma mesa farta de alimento, pode ter do bom e do melhor, mas não consegue comer, porque quando olha para o alimento muitas vezes dá ânsia, quando olha para o alimento muitas vezes a dor aumenta, quando olha para o alimento muitas vezes dá uma repugnância, não é assim? Quem já passou por isso?
Então, quem tem problema no estômago, para poder comer, precisa ser curado do estômago. E por que muitas vezes as doenças atingem muitas vezes o nosso estômago? Uma vez um cientista falou assim, não estou falando que é verdade, eu estou falando que eu ouvi de um cientista, que a alma do homem fica no estômago. E ele disse isso por quê? Quando você fica com medo, qual é o primeiro órgão teu que sente? Quando você se apaixonou pela tua esposa, pelo teu esposo, qual o primeiro órgão que sentiu? A gente fala frio na barriga, não é? Mas é no estômago. Quando você fica ansioso, qual é a primeira coisa que você sente? Quando acontece muitas coisas com a tua emoção, qual é a primeira coisa que muitas vezes mexe com o teu estômago? Paulo estava ali dando uma orientação para Timóteo. Paulo estava ali trazendo algo para a vida de Timóteo. E eu acredito que talvez Timóteo estivesse muito preocupado com todo o ministério, com toda a carga que ele estava recebendo. Talvez ele estava ali como um menino ainda, que estava começando a andar, que estava começando a caminhar, que estava começando a exercer o seu ministério. E por conta disso, talvez começou a vir a ansiedade, por conta disso começou a vir o medo, e por conta disso começou a vir situações que Paulo sabia que ele iria precisar curar aquilo para depois continuar a receber tudo quanto o Senhor tinha para a vida dele. Porque ele tinha o alimento, mas muitas vezes ele estava sendo impedido de comer por causa daquele problema. O que eu quero dizer para você, eu não vou me demorar, eu acho. Mas se for, o Espírito Santo é que vai conduzir, se for um pouquinho além. Mas eu pretendo ser breve. Muitas vezes, amados, a gente olha, a gente vê a própria igreja do Senhor. E a gente muitas vezes fala assim, é porque está faltando comida. A pessoa está assim, porque não tem um alimento. Quantas vezes a gente já ouviu falar até a pessoa sair de uma denominação para outra usando qual termo? Ah, lá me faltou comida. Quantas pessoas, às vezes dentro da própria congregação, precisa de uma palavra e fala assim, eu acho que vocês nunca ouviram isso, né? Eu já. Mas vai para outra congregação e fala assim, preciso comer em outro pasto. Quem já ouviu esse termo? Ah, eu preciso ir para uma outra igreja, porque ali eu não estou me alimentando, não tô, o problema está no estômago, não é no alimento. Porque temos alimento, porque temos palavra, mas não conseguimos digerir, porque o nosso estômago está doente. Não, você quer dizer então, o que está doente em mim? As tuas emoções, a tua alma, tudo em você que está relacionado à tua emoção, o teu medo, está te impedindo de comer o alimento que Deus tem trazido para este lugar. E Deus quer nos curar. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, a gente estabelece um sinal do estômago através do quê? A fome, não é? O estômago dá um sinal para a gente quando a gente está com fome. A saciedade, quando a gente come, ele dá um sinal que já estamos satisfeitos, não dá? Já estamos satisfeitos, não precisamos comer mais. Quando a gente tem uma crise emocional, igual eu já falei anteriormente, o estômago dá um sinal. E deixa eu dizer para você, 80% de todas as enfermidades estão relacionadas às crises emocionais. E Deus está falando com o povo dele. Deus está falando com a igreja dele, que a igreja dele ainda está numa crise emocional e ele precisa sarar, porque ele precisa nos ver alimentados, saciados, restaurados para poder caminhar naquele propósito a qual ele nos chamou. Amém. Glória a Deus. Doenças é um sinal. Quando temos algum tipo de doença, temos um sinal no estômago, não é verdade? Mas eu quero me deter, não é na fome. Porque se não tivéssemos problema algum, comeríamos, nos sentiríamos satisfeitos e até recomendaríamos o que tínhamos comido, não é?
Senhor quer curar, que o Senhor quer sarar. E Paulo, ele trouxe uma orientação e trouxe um remédio para Timóteo. Ele para tudo no meio da conversa e ele fala assim: Timóteo, eu tenho um remédio para você. Até agora você está tomando água, que talvez seja aí o teu problema. Você só está tomando água. Mas a partir de agora você vai misturar essa água com o vinho. Você não vai mais tomar só água. Você vai misturar água com vinho e você vai começar a receber o alívio. Você vai começar a receber a cura no teu estômago e todas as outras enfermidades decorrentes disso. Amém. Glória a Deus. E eu olhando para esse texto, o Espírito Santo falou assim: filha, vocês têm água, a palavra está limpando, mas é preciso estar cheio do Espírito Santo, cheio do vinho, precisa estar caminhando junto, palavra com meu Espírito, para vocês receberem a cura da alma. Amém. Quem que revela todas as coisas? O Espírito Santo. Quem é o nosso Consolador? O Espírito Santo. Então nós temos a palavra, aquilo que vai nos saciar nós temos, mas precisamos nos envolver com a pessoa do Espírito Santo, misturar. Amados, quando você mistura a água com vinho, você consegue definir o que é, qual que é água e qual que é o vinho? Se você pegar um copo de água agora aqui e um copo de vinho e colocar, você consegue definir, separar depois que misturou qual que é a água e qual que é o vinho? Assim é o Espírito Santo e a palavra em nós. Eles têm que estar juntos, não tem como separar. Se você andar só na palavra, a letra pode te matar. É preciso andar no Espírito para que você seja vivificado, para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja restaurado. Amém. Irmã, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então por que a crise está aí? Porque Deus não iria falar isso se não estivéssemos em crise, concorda? Deus não iria me trazer até aqui para falar dessa palavra se não estivesse acontecendo nada. Se essas crises estivessem acontecendo lá na cidade de Louveira, que é muito longe daqui. Se Deus está falando, é porque Ele está olhando para mim e para você e está vendo que é necessário a gente começar a entrar pelo caminho de restauração. Amém. A água, o que ela faz? A água, ela purifica, não é? Se a gente for colocar alguns símbolos da água aí, o que a água, alguns benefícios da água, o que a água faz? A água, ela purifica. A água, ela limpa. A água, ela renova. A água, ela mata a sede. A água desintoxica. Se você come um alimento e você se sente que não fez bem, você dorme, acorda no outro dia, a primeira recomendação, o que é? Toma água em jejum. E posso dizer até um segredinho que eu já fazia, não sabia, e eu depois fui ver que até João Batista fazia isso, eu acho, porque ele comia mel. Uma água morna com um pouquinho de mel. Melhor ainda. A água, ela desintoxica. A palavra nos desintoxica de tudo aquilo que a nossa alma estiver trazendo para dentro de nós, de toda mentira que talvez a nossa alma estiver falando para nós. A palavra, ela nos desintoxica. E a palavra, ela gera vida. A água por si só, ela renova, ela traz vida. Essa é uma das funções da água. E a palavra de Deus, ela faz isso em nós. O Espírito Santo faz o que em nós? O que o vinho ele traz como dentro da palavra do Senhor? Ele é um dos sinônimos dele. É de alegria, não é? Qual é o outro sinônimo que você pode dizer aí de um vinho dentro da palavra de Deus? O que ele faz? Ele traz cura. Foi o primeiro milagre que Jesus estabeleceu na palavra, porque tem tantas coisas que Jesus fez que não está escrito, né? Foi a transformação do vinho. Então, amados, o Espírito Santo, ele vem
Ele nos traz alegria quando nós mergulhamos na palavra. E Ele gera em nós a cura. A cura de todas as nossas emoções. A cura de tudo aquilo que a gente estiver passando. A cura de tudo aquilo que estiver sendo manifestado na nossa carne. A cura de tudo aquilo que está nos impedindo de nos sentirmos totalmente satisfeitos e alimentados pelo Senhor. Um estômago doente não consegue comer. Uma alma doente não consegue se alimentar. Não consegue digerir tudo aquilo que o Senhor tem trazido. Toda a palavra que Ele tem revelado. Amados, conhecemos, nós ouvimos a Nani, a pastora Nani, falando sobre o amor. Nós conhecemos o amor, por que não vivemos ele? Nós conhecemos sobre o perdão, por que não vivemos ele? Nós conhecemos sobre todas as doutrinas. Nós conhecemos a palavra, não podemos dizer que não conhecemos. Irmão, mas eu não tenho todo o conhecimento teológico, mas a essência para a tua salvação, a essência que te leva a adorar o teu Deus, a essência que te leva a ter um compromisso com Ele, você conhece. E por que as coisas não estão mudando dentro de nós? Porque muitas vezes nós paramos, parece até que estamos numa roda gigante. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos aqui embaixo, uma hora subimos, outra hora descemos. Essa é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que nós permanecemos assentados dentro do propósito, dentro do chamado que Ele estabeleceu para nós. Ficar na posição em que foste chamado e não sair dela. Agora uma alma doente, agora um estômago cheio de enfermidade, não consegue. Amados, quando o teu estômago dói, você se detém na tua dor, não é verdade? Você se detém naquilo que está doendo. E talvez você não está conseguindo ouvir o que o Senhor está dizendo, porque você até agora esteve detendo com os teus olhos colocado na onde está a dor. Mas o Senhor diz que Ele é o vinho novo, é a palavra dEle, é a água que vai nos curar e vai nos transformar. Amém. Graças a Deus. As crises emocionais, amados, da nossa alma nos leva a falar demais. Você já percebeu quando uma pessoa está ansiosa? Quanto que ela fala? Fala demais. Fala o que não convém. Fala o que não é preciso. Eu tive um probleminha de saúde em 2011. Todo mundo que chegava perto de mim, eu tinha que contar daquele problema. Todo mundo que aparecia perto de mim, de um jeito ou de outro, a conversa estava em um lugar, mas eu te dava um jeitinho e eu tinha que falar. Eu estava em crise emocional. A minha alma estava doente. Não era o meu físico, era a minha alma. E tudo aquilo que eu estava sentindo na minha alma refletia no meu corpo físico. Sabe por que 80% das enfermidades nascem na alma? Porque nasce na alma e depois reflete no teu corpo físico. E o Senhor quer curar a tua alma e o teu corpo. Porque o teu espírito, ele já é curado. Ele já é novo. Já nasceu de novo. Irmã, Deus vai curar o meu espírito. O teu espírito, se já recebeu a Cristo, já é novo. O que está sobressaindo em você, e é isso que você precisa, e eu precisamos entender, é a nossa alma. Onde estabelece muitas das nossas crises. Uma pessoa em crise emocional, amados, ela come demais. Não é? Tem pessoas que cada um vai para um lado, mas tem pessoas que a tendência é comer demais. E aí, muitas vezes, come até o que não deve. E aí, come até o que não é bom. O que vai fazer mais mal ainda. Mas uma das tendências para quem tem crise é comer demais. Ou ficar sem comer. Quem tem ansiedade, muitas vezes, fica sem comer. Tem uma abstinência de alimento. Não vou comer. Não vou me alimentar. E muitas vezes, no mundo espiritual, nós fazemos isso. Nós paramos de comer, nós paramos de nos alimentar da palavra. Focamos a nossa visão somente no
no nosso problema, na nossa dificuldade. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não vou demorar. Se vocês puderem ficar até o finalzinho da palavra, eu agradeço. Não vou demorar, prometo. Aleluia, Jesus. Pessoas que têm problemas emocionais, ela tem insônia, ela dorme demais. Não é? Muitas vezes a pessoa, ela acaba dormindo demais ou ela tem insônia. É um contraste aí. Ou dorme demais ou tem insônia. Pessoas que têm problema na alma, problemas de crises emocionais, ela tem desânimo. Muitas vezes ela se sente desanimada. E muitas vezes ela discute com facilidade. Isso tudo é reflexo do quê? De problemas na alma. A alma da pessoa precisa ser curada e precisa receber a cura do Senhor. E amados, eu fui pesquisar as palavras irritar, zangar, indignar, elas são da origem estomagar. E uma pessoa estomagada, que vem do estômago, é uma pessoa magoada. E esse é um dos maiores problemas de crises emocionais que tem trazido doença, enfermidades para a alma. Que tem trazido crises emocionais, que tem nos levado a deixar de viver aquilo que o Senhor preparou para que eu e para que você viva na plenitude do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como que eu vivo e como que eu venço tudo isso? Pela água e pelo vinho. Como que eu venço essas crises todas? Pela água e pelo vinho. Pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Mas enquanto você não se sentir totalmente curado, enquanto você não vê que quem domina é o teu espírito e não mais a tua alma, que a tua alma tem que se calar, porque você nasceu, você foi escolhido para adorar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você possui, com toda a tua essência. A tua alma sempre vai se sobressair. Irmã, mas isso é muito difícil. Não é. Dentro da palavra e na unção do Espírito Santo não é. A palavra nos dá a direção, a palavra nos conduz, a palavra nos faz fazer aquilo que vai mortificar a nossa carnalidade, a nossa carne. Eu estava lendo sobre o espinho na carne de Paulo e eu achei isso tremendo, amados. Paulo, por causa das revelações que ele estava recebendo, para que ele não se ensoberbecesse, foi ligado um espinho na carne. Amém? Amém? Vocês estão com sono, amados? Dá uma despertada, ora aí, desperta. Não perca essa palavra, porque Deus quer curar a nossa alma. Amém. O mesmo Deus que muitas vezes traz as manifestações, Ele está aqui falando talvez de uma forma branda, mas Ele está falando e Ele quer trazer cura para as nossas vidas. Paulo, ele teve um espinho aonde? Não foi no espírito? Onde foi o espinho de Paulo? Na carne. Então, se ele mortificar a carne, o espinho não morre? Se a carne morrer, o espinho não morre? Por que foi dado um espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse, se orgulhasse. Aonde está o orgulho? Na carne. O orgulho vem da onde? Da alma, da nossa carnalidade. Então Deus estava falando assim: Paulo, a minha graça, ela te basta, porque todas as vezes que você mortificar a tua carne, então você também fará morrer esse espinho. Todas as vezes que você mortificar a tua carne, tudo que estiver nela, morre também. O teu medo morre, a tua ansiedade morre, os teus problemas emocionais morrem. Todas as vezes que você matar a tua carne, mãe, como que eu mato a carne? Fazendo o teu espírito vivificar cada dia mais, fazendo ele estar vivo cada dia mais, fazendo ele ser alimentado cada dia mais. Você só
O Espírito. Me diga, se o teu Espírito estiver sendo alimentado, vai sobrar comida para a tua alma? Me diga, se o teu Espírito estiver na palavra, na água e no vinho, vai ter como sobrar alguma coisa para a tua carne? Então tudo que é dela também vai desaparecer. Por isso que Deus fala assim, que essa obra Ele está aperfeiçoando a cada dia, por causa de quem? Do nosso Espírito, não da nossa alma. Por causa do nosso Espírito, não. É a nossa alma que grita dentro de nós. É a nossa alma que nos faz falar demais. É a nossa alma que nos faz ficar desanimado. É a nossa alma que nos faz entregar o ponto. É a nossa alma que nos faz falar muito. É a nossa alma que nos faz deixar de receber o alimento. E Deus está falando, mortifica toda obra da tua carne, da tua alma, os desejos, as vontades, porque sobressairá sobre ti a vontade do Espírito. Qual que é a vontade do Espírito? Falar demais? Qual que é a vontade do Espírito? Dormir demais? Qual que é a vontade do Espírito? Viver desanimado? Qual é a vontade do Espírito? Adorar, mergulhar, se entregar dia após dia na presença deste Deus. Amém. Mergulhar na palavra. Um espírito alimentado, irmão, não consegue ficar sem alimento um dia sequer. Um espírito alimentado, ele tem sede, ele busca comer mais e mais e mais. E ainda que restar um restorinho ali da alma, querendo colocar o bedelhinho dela ali, cala-te, porque eu estou adorando meu Deus. Cala-te, se aquieta, porque eu estou adorando meu Deus. Eu não vim para te ouvir, eu vim para ouvir o meu Deus, o que Ele tem para mim. E onde é o lugar de comunhão conosco e o nosso Deus? Aonde? Qual foi o lugar que Cristo veio restabelecer? O que é que estava morto que Cristo veio trazer vida de novo? No Espírito. Eu até brinquei com as meninas que eu dou aula. Eu falei assim, bom seria, né? Se fosse também a carne. Porque aí eu ia nascer de novo e falei assim, bom, o corpo também, então agora eu vou ser loira. Agora, né, sem usar nenhum recurso. O meu corpo continua o mesmo. Ele até envelheceu um pouquinho mais. Mas o meu Espírito, a cada dia, ele tem se renovado. A cada dia ele tem se renovado. A cada dia tem vindo coisas novas. E é no meu Espírito que eu tenho comunhão com meu Deus. É no teu Espírito. Então não podemos ficar ouvindo aquilo que a alma fala para nós. Amados, a alma está nos fazendo perder a essência. E esse negócio de estomagado aqui, que vem da origem do estômago, viver magoado, ressentido por alguma coisa, por alguma situação, viver zangado, viver irritado por alguma situação. Essa semana eu postei algo no Face, um monte de gente depois veio me perguntar, nossa Deus, como você está brava? Eu falei, não estava brava. Nossa Deus, a tua alma. Eu falei, não, eu escrevi do meu espírito. É que tem pessoas que precisam aprender a verdade. E a verdade nem sempre ela é dita da maneira como os nossos ouvidos querem ouvir. Ela tem que ser dita da maneira que o nosso espírito vai entender. E quando nós falamos isso, as pessoas acham que a gente está brava. As pessoas acham que a gente, né? Mas não é. Eu não tenho que falar para que a alma da pessoa mexer no ego dela. Eu tenho que mexer no espírito para ela poder entender. Porque senão a alma vai apagar tudo que eu falei. 2 minutos depois a alma retira tudo. No espírito não. Permanece para todo sempre. Nós precisamos, amados, aprender a viver e a andar pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amados, eu fico olhando, eu fico observando. Porque nós dizemos que nós somos imitadores de Cristo. Não dizemos? Paulo disse isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou? De Cristo. E aí eu fico me perguntando, numas atitudes que a gente tem, eu estou imitando a Cristo? Eu imito a Cristo nisso? Eu vou contar um negocinho para vocês. Esses dias eu estou fazendo um jejum. Mas eu acho que eu posso falar, né? Porque jejum diz que a gente não
fala, mas eu vou dizer que na realidade até um propósito. Algumas pessoas já até comentei. Eu quero convidar você também para fazer esse jejum. Eu estou fazendo um jejum de boca, mas não de alimento, de palavra. Porque o que a gente peca por causa da palavra, amados, que a gente fala, chega uma pessoa aqui e a gente, agora tem aquela moda, é para orar, né? Estou te contando para orar. Irmã, só estou te falando isso que é para você orar. A fofoca mudou de nome, é para orar, viu, irmã? Você ora aí que eu estou te contando isso que é para orar. Aí eu escuto, pastor Zé Mário, eu vou te contar, mas o senhor ora também. Tá? Estou te contando, e não é nada meu, é da outra pessoa, mas é para orar. E a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, e usa até a palavra. Temos que orar sem cessar, temos que buscar, temos que vai, assim vai. Outra situação é porque muitas vezes a gente diz assim, olha, isso aqui é uma verdade, né? O que eu estou te falando é uma verdade. Eu estou te falando que a Marinalva está de sapatilha amarela, mas ela está mesmo. Se você for ver, ela está mesmo. Bege com amarelo, ela está mesmo. A gente usa, é uma verdade, eu não estou falando mentira. É uma verdade. Mas Jesus falaria? Jesus falaria alguma coisa e falaria depois assim, é só para você orar? Nós não somos imitadores de Cristo? Nós não imitamos Cristo? Ou então tem algum probleminha, alguma dificuldade? Eu preciso contar, eu preciso desabafar. E aí vai desabafando, e vai desabafando. A hora que vê, já está aquele desabafo, já está um monte de gente ferida. Cristo faria isso? Nós somos imitadores de quem? Quem nós imitamos? E a nossa alma está o quê? A nossa alma está ferida. A nossa alma está o quê? Cheia de crises. Ou então a gente fala alguma coisa, mas você está fazendo esse jejum porque você fala mal de alguém? Porque talvez você... Não. É porque eu quero domesticar, eu quero falar bem. Se vimos um senhor igual a Irani foi e viu e pegou, a primeira atitude nossa, só para vocês terem um exemplo, é verdade que ele estava bêbado, né, Irani? Ele estava bêbado. Mas a primeira situação que a gente fala, a hora que olha para ele, é um bêbado mesmo. Olha que situação. Mas a minha boca não é para bem dizer? Talvez Cristo passando, ele diria o quê? Vinde a mim porque eu posso te libertar. Vinde a mim porque eu posso tirar você dessa vida. Entende? Entende o que o Senhor está falando? E isso, amados, nós estamos falando, né, para situações lá fora. Mas o Senhor está falando para situações que acontecem aqui. Então eu olho para o meu irmão, é verdade. É verdade que a irmã Bereia, a pastora Helenice, é verdade que ela é sanguínea. Eu era, tá? Porque eu aprendi esse dia com Deus, que até isso Deus mudou em mim. Vê que coisa linda? Meu temperamento era sanguíneo, não é mais. Não me iro mais com qualquer coisa. Não muda? Muda. Deus muda tudo que Ele quiser, porque foi Ele que me fez. É verdade que a Bereia era sanguínea? Ou que a Bereia é sanguínea? Preciso falar? Não é mais fácil dizer, é uma bênção? Eu estava agora há pouco ali, que o Tony me chamou para conversar, e ele me contando, né, falando da obra. Eu falei, então, eu às vezes tenho algumas restrições, Tony, porque meu esposo, ele não é salvo. E pá! E ele já veio. Não, ele me corrigiu. Irmã, a luz está na tua casa, você é luz. Você está declarando com a tua boca que ele não é salvo. Começa a liberar a palavra da bênção, a palavra da vitória. É isso que o Senhor está nos mandando fazer em toda situação. Se nós podemos dizer que não tem mais jeito, e muitas vezes nós fazemos isso, por que não liberar uma palavra de vitória que vai mudar toda a situação dentro de nós? Por que eu preciso ficar falando toda hora que eu estou com dor de cabeça? Não vai mudar. Então eu declaro, eu sou curada. Porque não é o que eu sinto na minha carne, é o que
o Senhor me deu diante de uma situação que eu estava passando e foi sentada ali. Porque às vezes a gente, né, faz umas indagações com Deus. A gente faz umas perguntas com o Senhor. E o Senhor me diz: filha, cada vez que você modificar a tua carne, o teu espinho vai morrendo junto. Aquilo que você julga por espinho. Se nós somos, amados, imitadores do Senhor, nós podemos falar como Ele. Quando você for abrir tua boca, eu estou discipulando uma pessoa e eu tenho aprendido demais, amados. Eu estou tendo uma experiência por esse tempo que é algo tremendo para a minha vida. E hoje, conversando com ela, e muitas das nossas conversas acontecem pelo WhatsApp, nas nossas ministrações pelo telefone. Então, telefone e WhatsApp é bênção também, tá? É só a gente saber usar. E muitas das conversas, né, que a gente tem, que a gente conversa, a gente volta para a mente. E esses dias, hoje, acho que foi hoje, ela me ligou e ela falou assim: olha, presta atenção, eu não sou imitadora de Cristo. Eu falei assim: é. Então, assim, tudo que eu faço tem que ser como Cristo estivesse fazendo, não é? Eu falei: é. Tudo que eu falo é como Cristo estivesse falando, não é? Ela falou assim: é. Eu falei: então já dei um jeito para minha alma, para minha mente. Aí eu falei assim: é? Ela falou assim: é, porque agora eu vou pensar só o que Cristo pensa. Quando esses pensamentos vier em mim, eu vou dizer para ele assim: sai, porque eu penso como Cristo, e Cristo não pensa nisso. Amém. Toda vez que vier esse pensamento, eu vou dizer: olha aqui, Cristo não tem esse tipo de pensamento, então eu também não vou ter, porque eu sou imitadora de Cristo. Eu não vou falar, porque Cristo não falaria assim. Eu sou imitadora de Cristo. Eu não vou fazer, porque Cristo não faria. Eu sou imitadora de Cristo. Amém. Quero ver se o teu estômago sara ou não sara. Aleluia. Toma água misturada com vinho, que você vai ver se sara ou não sara. Se coloca de pé, amados. Aleluia. Deus seja louvado. Amados, às vezes a gente põe algumas coisas em debates, né? E a gente fala assim: então vamos discutir sobre isso, sobre qualquer determinado assunto. Às vezes até assunto de ministério a gente acaba discutindo em muitos lugares, né? Assunto de ministério a gente discute dentro da igreja, dentro do ministério, com as pessoas certas. Amém. Discutir, eu aprendi isso, discutir. Quando você discute, você não discutir de briga, mas discutir um determinado assunto, seja ele do que for, é você estabelecer uma opinião própria. Todas as vezes que você vai discutir, se eu for discutir de roupa, nós vamos conversar de roupa, o que eu vou falar no meio dessa discussão? Essa discussão não é briga, tá? Esse debate. O que eu vou falar? Do meu gosto pessoal, não é? Não é assim? Se eu vou entrar no debate, não é, Marcos? Eu não vou falar do meu gosto pessoal, você vai falar do seu, você não vai falar do meu. E sabe o que eu aprendi? Que as coisas concernentes ao reino, a gente não tem decisões pessoais, a gente tem decisões de unidade. Sabe por quê? Porque é o mesmo gosto, porque é a mesma visão, porque é o mesmo propósito, porque é o mesmo reino, porque é o mesmo Deus. Não são opiniões pessoais que a gente coloca, né, concernente às coisas do reino. Então, quando você estiver falando do reino, tem que estar em unidade. Se não estiver em unidade, é uma posição pessoal sua que não vai valer para nada. Amém. Deus está tratando a nossa alma, amados. Deus está nos tratando.
Eu entrei aqui na hora que as irmãs estavam ensaiando. Quando eu saí para fora, eu ouvi uma risada de uma pessoa e nitidamente assim, a gargalhada dela, sabe? Uma gargalhada gostosa. E eu falei, que bênção, pensei comigo. E eu vi ela conversando. Eu falei, que bênção, ela está aqui hoje. E eu entrei e comecei a procurar e não vi ela aqui. E eu falei assim, acho que ela foi embora. A hora que eu pensei, ela foi embora, o Espírito Santo veio e falou comigo. Assim, eu permiti você ouvir. Porque assim, muitas vezes, está a minha igreja rindo daquilo que é sério, falando daquilo que é santo, rindo daquilo que é sério, falando daquilo que é santo. E eu preciso curar, porque tudo isso está vindo da alma. A alma está sobressaindo. Foi uma experiência, porque dificilmente eu tenho esse tipo de experiência. Ouvi nitidamente. E eu sentada ali, o Senhor falou.